E nós temos aqui, meus amados irmãos e amigos, a palavra do Senhor para a nossa meditação, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam com diligência. Aleluia! Esta palavra nos mostra, este versículo bíblico nos traz uma reflexão, mostrando que sem fé é impossível agradar a Deus. Com essa palavra temos aqui o título de nossa mensagem: a fé que agrada a Deus. Qual seria? Aqui nós estamos a observar, pelo um tema inspirador, que é a fé que agrada a Deus. Então, é um tema fundamental na Bíblia Sagrada e é descrita de várias maneiras. Aqui estão algumas das principais características da fé que agrada a Deus. Meus irmãos e amigos, primeiro, a confiança em Deus. Segundo, obediência a Deus. Terceiro, perseverança e paciência. Tudo isso abrange esse foco que nós estamos a observar, que é exatamente a fé que agrada a Deus. A confiança absoluta. A fé que agrada a Deus envolve uma confiança absoluta em sua bondade, sabedoria e poder. Deus, o Senhor, nos mostra que nós temos que ter confiança, porque Ele é o Senhor, Ele é a majestade que está lá nos céus e tem o seu Filho sentado à sua direita, intercedendo por nós. Então, com essa observação de confiança absoluta, vem a dependência de Deus. Temos que ter a sã consciência de que temos uma dependência total em nossas vidas de um Deus tão maravilhoso que enviou seu Filho para nos salvar. A fé que agrada a Deus envolve uma dependência de Deus em todas as áreas de nossa vida. Para onde você vai, você agradece a Deus, você confia em Deus, você depende de Deus, então você ora a Deus, você sabe que para você ir e voltar em paz, você depende de Deus. Você vai fazer um negócio, pedir a proteção de Deus. Você vai vender alguma coisa, peça a direção de Deus. Quando você vai comprar, da mesma forma. Quando você vai sair de casa, ore a Deus, se lembre que você é dependente dele. Ao dormir, você deita, sim, e vai deitar confiante em Deus, porque primeiro você orou, você se colocou de joelho e agradece a Deus, porque você tem a dependência de Deus. Você é um dependente de Deus. Por essa causa, nós adotamos aqui em nossa igreja Missão Pentecostal não fazer nada de pagamento, mas de graça. Por quê? Porque somos eternos dependentes de Deus. E nessa obediência a Deus, aos seus mandamentos, a fé que agrada a Deus envolve a obediência aos seus mandamentos, mandamentos de Deus e os seus ensinamentos. Nós sabemos, meus amados irmãos, que para uma pessoa se tornar feliz, andar de acordo com a vontade de Deus, ele tem que primeiro obedecer, segundo, cumprindo com seus mandamentos e ensinamentos, pois é uma palavra ativa, viva. Jesus, quando ressuscitou, disse aos discípulos: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a obediência aos seus mandamentos. Nós aceitamos a Cristo, andamos com Cristo, porque aprendemos do Senhor. Nesta obediência de seus mandamentos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Vem, portanto, a submissão à sua vontade,
a vontade de Deus, porque a fé que agrada a Deus envolve submissão ao Senhor, mesmo quando não entendemos ou não concordamos, porque o que prevalece não é a nossa vontade, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Lembremos-nos quando o Senhor Jesus, ele orava ao Pai Nosso, e na conclusão ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, aquela oração modelo é nos ensinando, nos dando o ensinamento de que nós temos que, no final de todas as coisas, entendermos, ou pelo menos nos submetermos à sua vontade, mesmo quando nós não entendemos, ou, quem sabe, não concordamos. Temos que entender que o Senhor, ele é o soberano, é o Senhor da glória. Porque com isso nós podemos ter aquela perseverança na paciência. A fé que agrada a Deus envolve perseverança em face das dificuldades e desafios da vida cotidiana. Por isso, meus irmãos e amigos, vem essa perseverança trazendo a paciência. A fé que agrada a Deus envolve também paciência e confiança em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperamos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quantas vezes a gente é decepcionado? Quantas vezes você espera de Deus uma coisa e Deus não lhe dá? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele orava e curava. Onde levavam suas vestes, alguma peça de roupa, bastava mostrar para aquele que estava enfermo, ele era curado. E o apóstolo Paulo orou, pediu: Senhor, se for possível, passe de mim esse problema. Ele estava sentindo uma questão terrível na sua vida, um problema sério. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Pronto, não adianta, eu não vou curar. Então Paulo terminou aceitando, porque ele sabia que o Senhor podia fazer qualquer coisa, nada é impossibilitado para Deus. Mas mesmo assim o Senhor não curou Paulo, pelo contrário, a minha graça te basta. Nesse caso, meus amados irmãos, amigos que estão na nossa escuta, nós vemos que há uma necessidade de nós nos mantermos na perseverança, perseverando com paciência, para que a fé que agrada a Deus, que é uma fé que envolve confiança absoluta em Deus, obediência aos seus mandamentos, perseverança em face das dificuldades, é uma fé, sim, que nos permite experimentar a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Só assim nós podemos dizer: sou vencedor ou somos vencedores. Então, alguns versículos bíblicos para nossa reflexão em meio a essa questão que nós estamos abordando, da fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam com diligência. Então esta é a fé que agrada a Deus. Aleluia. Porque temos que estar nos aproximando de Deus, sabendo que Ele é galardoador, sabendo que Ele faz como Ele quer. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, é Deus. Se Ele nos cura, é Deus. Se não cura, é Deus, continua sendo Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 21, o apóstolo Paulo descreve dizendo: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido por fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que era poderoso para cumprir tudo o que prometera. Deus, quando promete, Ele faz. Observação: no tempo dele, como Ele quer. Ele é o Senhor. E nós somos o quê? Eu sempre falo a alguns irmãos: nós somos Zé Ninguém. Nós não somos nada. E somos tudo quando nós acreditamos naquele que é além de nós, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 12: por isso mesmo também padeço estas coisas, ele disse, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, a nossa fé, a nossa convicção, o nosso entendimento é que nos dá esta alegria de estar vivendo em meio às tempestades, os ataques cotidianos que nós temos em nossa vida, que seja elas os ataques do inimigo, que seja também as providências de Deus, como nós sabemos que Ele muitas vezes está a nos testar. Nós sabemos que Deus prova a nossa fé. Então, mesmo diante de tudo isso, a fé que agrada a Deus, nós podemos descrever que é aquela que envolve a sua confiança em Deus, uma confiança absoluta em Deus, aquela sua obediência aos mandamentos, você continua com aquela perseverança em face às dificuldades. É uma fé que permite experimentar a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, são essas as nossas palavras em meio ao momento que nós estamos a observar. A fé que agrada a Deus. É isso. No meio da tempestade, a gente clama. No meio da dificuldade, a gente está sempre clamando. E Deus sempre respondendo. Se lembre que Deus nunca deixa de nos responder. Às vezes você faz uma oração, pede, e Deus não lhe responde como você queria. Você acha que Deus não lhe respondeu, mas Deus está respondendo. Simplesmente com um não. Não, e acabou. Quando ele diz sim, acontece. Quando ele diz não, não acontece. Então é do jeito dele. Aleluia. Quantas vezes eu tenho orado, Senhor, faça isso por mim. E ele não faz. O que me acontece é que eu digo, então estou aqui, Senhor. Seja feita em mim a tua vontade. Quer matar? Mata. Quer dar a vida? Dá. E assim tem acontecido. Estas são outras oportunidades em nossas vidas de sermos provados pelo nosso Deus, para que a fé que agrada a Deus, que é uma coisa fundamental na Bíblia, que é descrita como várias maneiras, aqui estão esses pensamentos, essas atitudes, e nos mostrando a fé absoluta em Deus, nos mostrando a nossa dependência em Deus, a nossa obediência aos seus mandamentos, a nossa submissão à vontade de Deus, para uma perseverança e paciência na pessoa de nosso Deus, porque a nossa conclusão é: a fé que agrada a Deus é uma fé que envolve confiança absoluta em Deus, obediência aos seus mandamentos, com perseverança no meio das dificuldades, que é a fé que permite um encontro positivo, uma presença de Deus em nossas vidas, para que a gente possa contar vitória. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos pedindo, abençoa-nos, ó Deus, cada dia, para que a gente tenha muito mais fé, que te agrade e que sejamos teus amigos aqui na face da terra. Em o nome de Jesus eu te peço, em o nome de Jesus eu te agradeço por mim e por todos aqueles que estão na nossa escuta. Você que ora, diga amém, e que todos possam ter a paz do Senhor no seu coração.